Olá pessoal, boa noite para você que está ligadinho no programa A Voz da Cidade e a Folha Ribeirão Preto, hein? Já está comigo já aqui no estúdio agora nossa vereadora Duda Dalgo. E Lino, boa noite Lino, boa noite doutor Pedro. Boa noite vereadora, é um prazer tê-la você aqui com a gente. Boa noite vereadora, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Boa noite, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Lino, vamos lá, Lino. Então agora vamos fazer uma apresentação da vereadora? Vamos lá, Lino. Com você, Lino. Olá, Duda Hidalgo tem 21 anos, nasceu em Ribeirão Preto e é estudante de Direito, feminista, ativista pelos direitos humanos e da luta para a moradia digna. Ingressou no curso de Direito na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, USP Ribeirão, em 2017, onde começou a sua atuação na defesa da educação. Ao ingressar no movimento estudantil e se tornar voluntária no cursinho popular da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, onde contribuiu para a luta e democratização do ensino na busca pelo acesso e a permanência nas universidades. No final do mesmo ano, passou a construir um coletivo político de juventude chamado Movimento Popular. Movimento Popular de Juventude em Disparada, que atualmente está presente nas escolas, universidades e movimentos culturais de 12 estados. Assumiu posteriormente a presidência do Centro Acadêmico Antônio Junqueira de Azevedo e coordenação do DCE, Livre da USP, entidade que possui um papel fundamental na construção do movimento estudantil em Ribeirão Preto. Em 2018, através do DCE, contribuiu para a articulação da paralisação que se perpetuou ao longo do segundo turno contra o então candidato Jair Bolsonaro. Tal paralisação contou com a ampla adesão dos discentes e teve como pilar o trabalho de base retomado o diálogo com a população ribeirão-pretana. Em 2019, participou da organização do Tsunami da Educação em Ribeirão Preto. Movimento que, em 15 de maio, levou mais de 5 mil estudantes à rua contra os cortes na educação. Ato fundamental para a articulação das mobilizações posteriores, em que os estudantes se somaram com os trabalhadores em defesa da Previdência Social. Contudo, em busca da transformação da cidade, ultrapassou os muros da universidade, começando a atuar no movimento das mulheres da cidade. Movimento cresce já e a partir das reuniões da Comissão de Direitos Humanos da OAB, adquirindo diversas experiências que o fizeram compor o Conselho Municipal da Moradia Popular. Recentemente fundou o Ribeirão Solidário, uma rede de solidariedade para enfrentamento do coronavírus que realizou centenas de doações às comunidades de Ribeirão Preto, com a distribuição de alimentos. Recentemente, através do Movimento Popular de Juventude em Disparada, fundou o Reduz Ribeirão, projeto com mais de 130 estudantes de faculdades privadas da cidade, unido em defesa da redução de mensalidades, do ensino de qualidade e do acesso e permanência no ensino superior. Também é criadora do Encontro Feminista, grupo com mais de 150 mulheres que se reúnem para debater escritora feminista e organizar mobilizações contra a desigualdade de gênero, a violência e opressões contra a mulher. Duda concorreu à sua primeira eleição como candidata a vereadora no ano de 2020, eleita com 3.481 votos. Foi a mais jovem e a mulher mais votada. Parabéns, é um belo currículo por 21 anos. Muito obrigada, eu brinco que eu sou novinha, né? Eu tenho 21 anos, mas eu já passei por muitos lugares, por muitos movimentos. E eu fico muito feliz, assim, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que colaboraram para ser também quem eu sou hoje. Todos esses espaços foram fundamentais para, enfim, transformar eu em quem eu sou, né? Todas essas experiências agregam. Boa noite para você que tá ligado no programa Voz da Cidade. Vem comigo, Ribeirão e região. Eu quero mandar uma boa noite para você que tá aí, né, conectado conosco na Folha Ribeirão e o A Voz da Cidade. Alô, Ribeirão, alô, região. E para você que tá nos ouvindo aí pro nosso lindo e querido Brasil. Vereadora, seja bem-vindo ao nosso programa. Satisfação poder ter você em nosso programa. Fico feliz de aceitar nosso convite. E vamos falar umas coisinhas muito boas que tem hoje vai começar de novo o Lino. O Lino já participou comigo, o Pedro. Pela primeira vez vai participar. O jogo dos pratinhos. Isso é pro finalzinho. Você aguarda aí que o negócio vai ser bem emocionante hoje. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá então, hein? Começando agora o programa Voz da Cidade. Mudamos agora à noite para atender a nossa vereadora, né? E vamos agora, Lino.
Recentemente agora, doutor Pedro, entraram com uma ação para tentar barrar a vereadora. Vereadora, tem como contar para nós um pouquinho sobre isso? Tenho sim. O que eu vejo, pelo menos, com essa ação, na verdade, não é uma ação, são 3 ações. É uma ação na Vara da Fazenda Pública, uma ação civil e uma ação na Câmara com pedido de cassação do meu mandato. Para mim, isso se trata, infelizmente, de uma tentativa de instrumentalização do que é o direito para perseguição política. Eu acho que o teor dessas ações não são ações que se tratam de ações jurídicas, de que eu cometi algum crime ou alguma improbidade administrativa. Eu estava ali me manifestando no meu direito de me manifestar. No dia 14, que foi o dia do julgamento do ex-presidente Lula, né, uma das últimas audiências que teve no STF, que depois foi prorrogado para o dia seguinte. Mas o Comitê Lula Livre, em conjunto com a Juventude do Partido dos Trabalhadores, puxou uma mobilização nacional. Então, em diversas cidades foram penduradas, estendidas, né, faixas em alguns viadutos. E a gente fez essa mesma mobilização em 3 pessoas aqui em Ribeirão Preto, no viaduto Ayrton Senna. E me surpreendi até que eu simples estender uma faixa em torno de 1 hora, isso gerou 3 ações, uma perseguição política, uma tentativa de cassar o meu mandato. E isso para mim é porque, obviamente, né, é um mandato que incomoda, é um mandato bastante combativo e que vem fazendo muito pela nossa cidade. Então, fico triste, na verdade, de ver essa situação acontecendo, mas estou muito tranquila com relação aos processos. Vereadora, ali fala que você usou um dos assessores para estar ali com você também. Fala-se que usou o local público, né? Indevido, né? É um patrimônio, que é ali os viadutos, você colocou ali. Vereadora, no seu ponto de vista, e que hora que foi isso, vereadora? Foi às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, então você estava fora do expediente de trabalho, então, estava fora. Fora. A Câmara nem está aberta, viu, gente? A Câmara abre às 7h30, por vezes as pessoas chegam 7h45, por aí, e a manifestação durou cerca de 1 hora, então foi das 6 às 7 da manhã, terminou antes mesmo do expediente começar. E não houve uso de pessoas que trabalham com você, como você disse, foi um movimento onde reuniu jovens, né, que são apoiadores do governo PT, do Lula, né, então não teve nada disso que foi alegado aí no pedido de cassação. Sim, eu vou até mostrar para vocês, gente, eu até mandei para a Aline, a advogada que vem me defendendo, aqui, ó. Nesse grupo, que é o grupo da Juventude do PTRP, esse serzinho aqui que mandou mensagem, que o apelido dele é Jejum na faculdade, mas é o Luca no geral, o Luca, ele é secretário da Juventude do PT, e ele é meu assessor, até por toda a militância, pelo conhecimento que ele tem, acabei contratando ele, e tem aqui, certinho, a mensagem dele me chamando e deu aceitando para ir. No dia, assim como você pode ver, 13 de abril. Sim. Mas um dia antes. Você como cidadã, você concorda em alguém pendurar uma faixa, não estou falando politicamente, qualquer coisa, num local público, mesmo por 1 hora, 10 minutos? Eu acho que a gente tem algumas regulamentações que precisam ser feitas com relação a isso. A lei da cidade limpa, ela mudou muito como a nossa cidade é. Mas vale aqui lembrar que a lei da cidade limpa vale para propaganda e não para manifestação política. Por isso que eu estou perguntando para você, porque existe a cidade limpa e você colocou uma faixa num lugar que não deveria, vamos dizer assim. Sim, com certeza. E eu acho que o que acontece é justamente isso. Eu não vejo, por exemplo, fundamento jurídico nessa ação. Eu acho que a prefeitura deveria mandar uma notificação para você onde você colocou uma faixa, concorda? É a única coisa. Como a gente conhece a lei da cidade limpa, você põe um lugar, eles mandam uma notificação, você vai lá e tira e acabou. Exatamente. Acabou. Mesmo se fosse, considerando que fosse que se tratasse mesmo de publicidade, se eu tivesse pendurado a faixa, abandonado a faixa lá, o que aconteceria a prefeitura ia me notificar, em 24 horas eu teria que retirar a faixa, se eu não retirasse, eu ia sofrer com uma pena de multa. Com certeza. E o que aconteceu não foi isso, né? Vereadora, primeiramente, aqui como eu disse, quando eu a vi, né, é um prazer imenso, né, tê-la aqui conosco, é uma honra, né, Meladinho? A gente está aqui com uma pessoa tão jovem, com uma bagagem de vida, né, com 21 anos, ter vivido tudo isso, essa experiência, essa bagagem maravilhosa. Aqui é uma bancada democrática. Aqui tem pessoas que defendem linhas de raciocínios e eu defendo outra linha. Eu acho, aí eu vou dar minha opinião, eu não acho correto
usar um local público para se colocar uma bandeira, né? Mas eu acho correto que a senhora tenha o direito de manifestar, porque isso está previsto na Constituição. A senhora é quase uma bacharel de direito, tenho certeza que vai ser uma brilhante advogada, vai defender muito bem a sua profissão e as pessoas que te contratarem. E então eu tenho minha opinião referente a isso. Eu acredito que deveria ter sido como o Lino falou, ter recebido uma notificação, como todo empresário, como toda pessoa normal, né? Porque eu não vou tratar a senhora, porque é vereadora, como diferente de mim. Nós somos iguais em qualquer instância, em qualquer local. Então, o que eu acho, que as pessoas, inclusive, que entraram com ação, e as pessoas, inclusive, que entraram com pedido de cassação, são pessoas que defendem outras bandeiras. Então, virou perseguição, virou briga política, e eu acho que isso também não é correto, porque tem que permitir ela e o grupo de jovens dela de fazer suas manifestações, porque nós vivemos num país democrático, a gente tem que parar com isso. Por enquanto, né? Mas acredito que nós vivemos num país democrático, então nós temos que respeitar, assim como eu respeito ela. Não sou do PT, tenho aversão ao Partido dos Trabalhadores, mas respeito as pessoas que estão ali como você. E se Deus permitir, isso vai ser tudo arquivado, os juízes não vão receber esse absurdo e você vai continuar executando um bom e excelente trabalho. E falando em trabalho, aqui eu tenho acompanhado o teu trabalho, vereadora, até hoje, aqui no mandato da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, é a única vereadora, pelo tempo que eu estou vendo assim, que andou nas escolas, escola por escola, para ver a parte de estrutura da escola, como é que funciona. E como é que foi isso, vereador? Você achou muita coisa irregular? Olha, infelizmente o que a gente vê no ensino público, no geral, eu acredito que essa situação não seja só aqui em Ribeirão Preto, que é muito triste, mas a gente vê um ensino bastante precário. E isso afeta diretamente o aprendizado dessas crianças também. Poxa, todo mundo quer estudar em uma escola bonita, pintada, em uma escola que tem estrutura, que tem lousa, que tem carteira. E na maior parte das vezes, quando você visita uma escola pública municipal, não é essa a realidade que você encontra. Agora vem-se, né, em um processo, depois do caso horroroso que aconteceu, em que um menino morreu eletrocutado dentro de uma das escolas municipais, de se fazer o alvará das escolas. Não tinha alvará das escolas. Isso é uma coisa que eu sempre briguei, e eu acho que nem a VCB tem, né? Exato. 1/3 das escolas de Ribeirão Preto não tem alvará de funcionamento, viu? Como é que pode, vereadora? Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que é pior ainda, não tem nada. E a gente coloca a nossa juventude nesse espaço. Se uma pessoa tem um comércio, estabelecimento, chega lá a fiscalização, ela é atuada porque não tem alvará de funcionamento. E como é que pode, vereador, um órgão público, um local público ali da prefeitura funcionar sem alvará? Isso pode, vereadora? Não pode, e é isso que eu brigo por. Justamente o que ele estava falando. Não é porque a prefeitura é a prefeitura que as leis não se aplicam à prefeitura. Não é porque um vereador é um vereador que as leis não se aplicam a esse vereador. E, infelizmente, a gente já viu diversos casos de descumprimento da legislação, inclusive da legislação municipal. O que aconteceu, por exemplo, na Avenida do Café. Fizeram lá as obras da Avenida do Café, para fazer as obras da ciclovia, tiveram que retirar 40... pouco mais, né, na verdade, de 40 espécimes de árvores, mais de 40 árvores. E, segundo o Estatuto Ambiental da cidade, o Código Ambiental do município, de 2017, ele fala que deveria ter sido feita a compensação ambiental antes da retirada dessas árvores. Não foi feita. Não foi feita antes. E por que a prefeitura não cumpre com aquilo que tem que ser cumprido? E eu falo que eu até cobro bastante o papel do vereador de fiscalizar. E nessa pandemia sumiu tudo, vereadora. Sumiu todos os vereadores, você não vê vereador mais andando na rua. Só vê quando aparece alguma coisa que vai na mídia, seja aparece, né? Eu tenho brincado aqui, Duda, que os vereadores, a grande maioria, está em home office. Mas é verdade, vereador, porque assim, como é que pode uma escola que não tem o alvará do bombeiro, ali coloca crianças, está em risco, então não tem que funcionar a escola, professores também ali, funcionários para funcionar ali, então não tem que funcionar enquanto não tem alvará, tem que fechar, não pode funcionar. E quem pode cobrar isso, vereadora? Os vereadores podem cobrar isso, o Ministério Público pode e deve cobrar isso também, e a população deve cobrar todas essas pessoas e que isso seja feito também. Porque quem sofre com isso são também
os pais, os estudantes que estão ali todos os dias. Poxa, gente, é o mínimo, né? Se ter uma vara de funcionamento dentro de uma escola. Isso evoluiu muito, na verdade. Depois desse caso que eu falei, que se começou esse processo de tirar os AVCBs das escolas. Porque era uma questão, assim, de menos da metade das escolas não tinha vara de funcionamento. Tem escola que nunca foi inaugurada e funciona, vereadora. Pois é. Pra você ver, né? É sério mesmo. Tem a creche que eu trabalhei lá no Tony Minha Saca, não foi inaugurada até hoje. Não tem na placa de inauguração. Tá funcionando assim, mas não existe. Não existe. Meladinho, rapidinho, queria mandar um abraço a todos os nossos ouvintes aí que mandaram aqui para mim no WhatsApp. Mandar um abraço ao pastor Ricardo Campos, que está lá ao vivo na igreja no Jardim Jandaia aqui assistindo a Duda. Todos os ouvintes aqui, a Juliana Paiva, a Marlene Araújo, a Vivi Oliveira, a Bruna Ambrosio, todos aqui que mandaram um abraço, a Yara Correia. Um abraço, muito Yara. Obrigado que todos que estão nos ouvindo. Vereadora, essa semana debatemos um tema importante que foi a questão lá do DAERP, né? E nós combinamos de ir visitar a Câmara Municipal para perguntar para aqueles que votaram contra o porquê. E acredito que você esteja nessa lista dos 7. Eu queria saber o porquê que você deu aquele voto e qual que é a sua opinião. Foram 7 ou 8, na verdade. O que acontece? A extinção do DAERP é algo muito complicado. Desde a gente tratar de direitos trabalhistas dos profissionais que estão ali, até um outro ponto, que é a prefeitura tem uma dívida de mais de 200 milhões com o DAERP e o DAERP tem um caixa de mais de 100 milhões. Transformando o DAERP em secretaria, você faz o quê? Vem dinheiro. Extingue essa dívida. Você mata a dívida essa e pega 100 milhões. E uma dívida que a gente, contribuinte, pagou por. É isso aí. Para além disso, todo consumidor de água ao paga. caixa do DAERP. Então, eu vejo várias complicações na colocação do DAERP enquanto secretaria, essa é a principal delas, mas para além disso, eu votei contra e entrei também com pedido na justiça, foi concedida a liminar, para que essa decisão... Barrasse. Para que barrasse o projeto, para que ele não fosse para sanção, né, do prefeito, porque se volta o projeto e aí depois o prefeito tem que sancionar esse projeto. E foi concedida essa liminar e hoje eu também tive a notícia de que o pedido de reconsideração da Câmara da liminar também foi negado. O presidente da Câmara pediu que tivesse urgência para você votar e o prefeito sancionar. É uma pressa, né? Porque o que acontece é assim, ó. Na lei orgânica do município, diz que o serviço de água e de saneamento tem que ser através da administração indireta. E a lei Isso é uma autarquia. E a lei orgânica do município, ela funciona como uma espécie de Constituição Municipal. Então, se a gente valoriza tanto a nossa Constituição Federal, a gente deveria valorizar também a nossa Constituição Municipal. Com certeza. Justamente por isso, para você mudar qualquer coisa dentro da lei orgânica, você precisa da aprovação de 2/3 da Câmara. Maior do que metade, né, obviamente. E para se mudar do DAERP, para ele deixar de ser da administração indireta, a gente precisaria alterar primeiro a lei orgânica e não só passar um projeto com metade da votação. Então, o conteúdo dessa liminar que eu coloquei e que eu atentei aos meus colegas ali na hora, mas infelizmente eles não acataram a minha argumentação nesse sentido, era de que a gente estava ali convalidando um ato que era um ato nulo. A gente estava falando que não precisava, menosprezando o que é a lei orgânica do município, abrindo precedente para que se alterasse para N coisas. E não é assim, gente. Ô, vereadora, montando essa secretaria, não viraria um cabidão de emprego, não? O que acontece com se tornar secretaria, que é um dos problemas, é que assim, se fala, né, se faz o discurso de que isso barraria a privatização do DAERP. Barraria um pouco, dificultaria um pouco transformar o DAERP em uma empresa, direto para uma empresa, mas não para se terceirizar as funções que tem dentro do DAERP. Pode terceirizar, se for para a secretaria. Pode terceirizar. Assim como a gente viu no começo do ano, a terceirização da função de cozinheiro e cozinheira no ensino público municipal, o mesmo poderia acontecer com várias outras funções dentro do DAERP. Então, não é um privatizar, mas é meio que terceirizar, entendeu? Sim, sim. Então, a prefeitura ficaria com um caixa bom do DAERP e poderia colocar mais umas cabecinhas de gado do prefeito Arte Nogueira. Então, olha aí, pessoal, para você que está chegando agora, estamos falando agora a possível... o DAERP virar secretaria, né? Isso é um fato muito sério, porque eu acho, na minha opinião, que tem que deixar como tá. Porque se mexer, a prefeitura está de olho no dinheiro que o DAERP tem, não é isso?
E agora pode virar mais um cabidão. Eu acho que tem que ser mais estudado ainda. Não ter pressa não, presidente. Ô Maraco, não ter pressa não. Vamos devagarzinho, estudando certinho as coisas. Sabe por quê? É o que eu falo aqui, ó. Às vezes o vereador está aqui 4 anos, faz cagada, desculpa da expressão, depois ele sai, aí fica depois para os outros consertar depois. Exatamente. Por isso que é bom estudar antes de fazer a votação. É melhor, como eu posso falar assim, ver melhor antes de votar. Porque tá com uma pressa assim, né, de um dia para o outro, né? E pensa, gente, projetos de mais de 2.000 páginas, tratando de uma estrutura que é muito complexa, que é a administração do município. E quem entende melhor, por exemplo, do funcionamento do DAERP, como deveria se dar a estrutura, do que as pessoas que trabalham ali? Quem entende melhor, até mesmo das secretarias que a gente tem hoje que foram reformadas, quem entende melhor, por exemplo, da Secretaria da Casa Civil, que não as pessoas que estão trabalhando ali? Exatamente. Então, deveria ter tido um processo muito mais amplo de discussão mesmo com a população. Audiência pública tem que ter, né? Teve uma audiência pública. Só uma? Mas uma audiência pública para 8 projetos, para mais de 2.000 páginas. É brincadeira, né? Vereadora, eu vou ter que me retirar, porque eu vou na igreja e eu tô com horário aí, porque eu fui convidado para pregar a palavra de Deus. Eu estou no horário, seu Lino Neto e Luiz Meladinho. É um prazer muito grande. Ora bastante pro Ribeirão Preto, tá precisando. Tem que orar muito pro Ribeirão Preto. Mas assim, é um prazer muito grande diante, porque a gente estava com essa dúvida essa semana no programa e nós queríamos muito ouvir os dois lados da história. E hoje você nos trouxe os dois lados da história. E é um absurdo o que esses vereadores têm, não todos, nós estamos aqui com a exceção, por isso que eu digo, é perseguição política, tomara Deus que isso não passe. Então hoje eu já vou orar para você, para que você continue o seu projeto político, lutando por nossa Ribeirão, porque a gente precisa de gente como você, que tem esses ideais, esses projetos, e luta também, Lino. Tem muito tempo para levar, né? Pelos nossos patrimônios. O DAERP é um patrimônio nosso, né? Não pode ser privatizado do jeito que eles querem, né? Infelizmente, como o Meladinho disse, um erro hoje custa caro amanhã. Então, eu te desejo toda a sorte do mundo. Nosso jornal está aberto para falar dos seus projetos, para falar de todos os seus ideais aí. Tamo junto. Seja bem-vinda sempre, viu? Muito obrigada pelas perguntas, pelo espaço, pelos comentários. Eu fico muito feliz e te desejo um bom culto. E ó, que quem tá me assistindo, minha família aí, a maioria da minha família é petista, né? Eles brigam comigo, porque como que você é bolsonarista se você defende as classes sociais, os projetos sociais e tudo isso? Aí eu falei, eu sou democracia, vamos me respeitar. E hoje estou aqui, minha família assade lá em Cuiabá, no Mato Grosso, defendendo o PT, defendendo uma vereadora brilhante aqui, que é do PT. Então aí, pra você ver, eu sou democrático, eu falo a verdade. Olá pessoal, boa noite para você que está ligadinho no programa Voz da Cidade. Estamos aqui com a nossa vereadora Duda Dalgo, do PT. Vereadora, é que eu sempre falo assim, ó, independente do partido que seja, mas se tiver um projeto bom para a cidade, nós não esquecemos a bandeira do partido e fazemos melhor para a cidade. O que precisa hoje ser estudado hoje do DAERP, no caso, a vereadora é a oposição ao prefeito, né? E precisa ser estudado melhor, ter audiências melhor, porque não pode ver as coisas pela coxa. Nós estamos aí vendo um monte de coisa que foi feita pela coxa, de gestão anteriores. E agora tem que consertar, ficar consertando, fazendo emenda. Então, vereadora, você tem todo o meu apoio, eu como cidadão da nossa cidade, que brigue por conosco lá, porque a nossa cidade precisa de pessoas assim, que agora se quer um piscar do olho, quer votar tudo a favor, não discutiu o projeto, né, Lino? Com certeza, nós estamos aqui para discutir projeto, viabilidade de tudo que é bom para o Ribeirão, e não só engolir o que querem, né? Essa é a realidade nossa. A gente vê já algumas leis complementares que são complicadas e não levam a lugar nenhum e só atrapalha o comércio, o desenvolvimento da cidade. O que nós precisamos é de emprego. E se a gente não for atrás desses empregos, nós não vamos conseguir nada. Ribeirão está parado no tempo. Eu não sei como é que é o seu lado de ver isso, trazer mais empregos para Ribeirão. Com certeza, a gente precisa formular políticas de emprego e renda, um programa de emprego e renda da cidade. E essas políticas, elas precisam ser formuladas em conjunto com a população. A gente vê diversos projetos em tantas outras cidades. Em Araraquara agora eles estão com um projeto muito legal que chama Filhos do Sol, que
que é para a juventude neném, né? A juventude que nem estuda e nem trabalha. Araraquara. Lá em Araraquara tem tantos projetos que são projetos legais, até mesmo aqui na nossa região, que a gente pode se inspirar e pensar em fazer aqui em Ribeirão Preto. Eu venho tentando formular alguns projetos, uma iniciativa em conjunto com alguns outros vereadores jovens. A gente está estudando N projetos de emprego e renda para ver o que a gente consegue propor dentro dos nossos municípios. Mas a pauta do emprego e renda, se engana quem pensa que ela é uma pauta que, enfim, vai por si só, que não precisa de nenhum estímulo do Estado com relação a isso. A gente vê que precisa sim, e que é bom também que a gente tenha o apoio do pequeno, médio comerciante, o apoio do funcionário. O desmonte do BNDES, por exemplo, a nível nacional, né, foi uma coisa que dificultou muito agora pra gente na pandemia. Porque você pensa, esses empresários, o pequeno empresário que está ali, que está tendo que fechar a porta agora, poderia conseguir pegar um empréstimo a baixo custo no BNDES se fosse alguns anos atrás. E hoje em dia já não consegue. E aí você vai buscar um banco privado. Então, o Santander, o Itaú. Por que essas pessoas vão emprestar a baixo custo, com baixos juros? Não tem interesse social nenhum nisso. E o Estado tem isso. Tem esse olhar humanitário, tem esse olhar de ajudar as pessoas. E a gente precisa também ter essa noção de que, quando a gente fala da iniciativa privada, a gente fala também dos interesses privados dessas pessoas. E não que é errado o Santander se precaver, né? Não. E sem contar também, vereadora, as empresas que estão hoje sobrevivendo agora à pandemia, elas não. Muitos estão com conta atrasada. E hoje tem aquele tal do score, né? Que se a pessoa tiver com uma conta atrasada aqui ali, o nome no SPC não consegue. Então tem que fazer o quê? Uma seleção, sei lá, alguma coisa que ajudasse, né? Essas empresas, de qualquer forma, né? É um projeto que ajudaria muito o comércio, a retomada do comércio, né? Para gerar emprego, porque o desemprego hoje aumentou. E contrapartida, estamos vendo aí a parte da prefeitura, a parte social parece estar engessada, não está andando, vereadora. É assim, vereadora, eu corri muito atrás de projetos, levei para a prefeitura, secretarias, isso desde antes do Nogueira, 2016, 2015, eu trouxe muito projeto. O que você precisa? Empresários viram para Ribeirão para fazer o movimento. A hora que você chega no poder público, ninguém tem interesse no negócio. Hoje nós temos o parque, como é que chama? O parque Genaro, né? Roberto Genaro, sabe onde fica lá? Uhum. Eu trouxe um empresário para ver aquele parque, ele adotaria o parque, reformaria, poria para funcionar um parque radical, que você ia trazer turismo para Ribeirão, e eu não tive nenhuma resposta. Aí o que acontece? O empresário, ele tem o tempo dele, ele chega e fala, eu quero. A hora que demorou, ele já mudou de ideia, ele já foi atrás de outro investimento, ele tem que investir para fazer girar. E isso aconteceu com várias feiras de negócio para Ribeirão, que eles falam que é inviável, que atrapalha o comércio. Não atrapalha o comércio, você traz renda para Ribeirão. Isso eu provo para você, entendeu? Através de estudo e de trabalho. E a prefeitura não deixa acontecer. E os vereadores entram na onda e votam por lei complementares que absurdas. E pensar também em projetos que garantam, né, a renda da pessoa que está ali na ponta é muito importante, porque isso faz girar a economia da cidade. Com certeza. A cidade também se torna mais atrativa para alguns investidores, porque a inadimplência da cidade cai. Vai cair, lógico. Então tem muitas coisas a se pensar nesse âmbito. E quando a gente fala da parte social, do estímulo social, de uma renda básica de cidadania que seja, ou até mesmo da implementação de uma moeda local, como foi feito em Maricá, e que eles têm uma moeda local que se chama Mumbuca, cada um desses projetos são projetos importantes e que muitas pessoas olham de fora, só veem a flor d'água, né? E falam que é um projeto de desperdício de dinheiro, de jogar dinheiro fora, mas esse dinheiro retorna pra gente. Com certeza, e muito, e bem-vindo, porque aquele cidadão que hoje está dependendo do auxílio, ele tiver um emprego, ele não vai querer auxílio. É a dignidade dele trabalhar e levar o sustento para a família dele, é o que eu vejo. Ele não tem emprego, ninguém quer viver de auxílio, de esmola, vamos dizer assim. Todo mundo quer uma dignidade de trabalho. Vereadora, aí vem o auxílio emergencial municipal. Como é que está o trâmite disso? Olha, o auxílio emergencial municipal, ao meu ver, ele está muito atrasado, né? A gente já está aí há mais de um ano dentro da pandemia e só agora a gente está vendo esse auxílio. E justamente por causa disso, você vê várias iniciativas que são iniciativas de ONGs, até mesmo lá na Câmara, a gente está agora com Câmara Solidária, com esses outros projetos que surgem, porque surgem na ausência do poder público.
Os cidadãos estão tendo que se mobilizar para garantir cesta básica para o coleguinha que mora ali do outro lado da rua, para fazer sopão no lugar X ou Y, para abrir cozinha solidária em todos esses locais, porque vem o desespero da população que está sofrendo, que não consegue botar pão na mesa. E a gente vê que isso acontece porque o poder público está se eximindo de fazer isso, que o poder público está se ausentando de garantir isso para a população. Então eu espero que de fato essa promessa saia do papel. Eu não acredito, vereadora. Olha, eu assim, ainda tenho um pouquinho de esperança. Eu gostaria de ver, mas eu não acredito. Eu sou que nem Tomé nessas horas, né? Vindo do PSDB, eu só acredito vendo. Porque é muito difícil. Eu faço trabalho social. Toda sexta-feira nós fazemos aí 200 marmitex que as empresas doam para distribuir nas comunidades, né? E morador de rua. Então, na verdade, quem está fazendo o papel da prefeitura é o terceiro setor. Porque a prefeitura em si está engessado. O ano passado falou que ia fazer o quê? Ia fazer licitação para 10 mil cesta básica, não é isso? Não saiu até hoje. Até hoje. E a prefeitura, tudo que ela tem, está doando na parte social, é tudo que está arrecadando. A EPTV mandou um monte também para lá, também, de alimento, cesta básica. Então a prefeitura em si está aqui, ó, engessado. Não sei o que está acontecendo com a prefeitura. Eles não vivem, eles não olham para as pessoas, que é falta do prefeito andar na rua. Ele não anda. Ele está aqui no governador, não anda na rua, não anda. Que bom que você falou do governador, porque também cabe a gente falar, pelo menos o auxílio emergencial está sendo debatido dentro da cidade. E a nível estadual? O que tem feito o governo do estado? Ele só criticou e só puniu. Eu sou consultor na área de comércio, esses negócios. Os meus clientes estão tudo desesperados. Como é que você faz para ele trabalhar, Júlio? E desesperados com razão, Com né? razão. Você imagina, eu tenho cliente que tem 150 funcionários e ficou quase um ano parado. Como é que ele banca essa folha? Aí, ele é rico. Não, ele não é rico. Ele tem empreendimentos, ele tem equipamentos. Ele vai vender equipamento para pagar a folha dele. Aí ele teve que mandar embora um monte de gente. O que aconteceu com essas pessoas também que foram mandadas embora? Então, que auxílio está sendo dado para essas pessoas? É isso que eu estou falando, está complicado. Então houve uma recessão onde não houve o equilíbrio da saúde com a economia. Se tivesse tido esse equilíbrio, nós não estaríamos passando por isso. Vereador, o prefeito ele tirou 25 milhões do dinheiro que veio para fazer o combate ao Covid, que até agora não vi combate não do Covid, para pagar o IPM. Você concorda com isso, vereadora? Olha, é que é muito complicado a gente conversar sobre IPM, né? Isso. E não é de hoje, né, Bela? E não é de hoje. Mas a gente tem diversas ações que também prejudicam o IPM. A própria questão da terceirização dos cozinheiros, por exemplo, vai ter um impacto enorme no IPM, porque ali você vai ter uma classe que vai deixar de pagar o IPM também, e você tem que continuar bancando a previdência dessas pessoas. Mas as pessoas vão sair? Mas o que eu acho é assim, não, elas não vão sair, mas os cargos vão sendo extintos. Vai acabando os cargos. Então vai acabando os cargos. Mas ela continua contribuindo, porque ela tem salário da prefeitura. Mas as terceirizadas não contribuem. E aí ficou anos com um déficit de mais de 100 funcionários na rede de cozinheiros. Eles deixaram isso acumular. Com certeza. E a prefeitura tinha plena consciência disso, porque antes mesmo de vencer o concurso, Fabiano Guimarães, que na época era vereador, fez um requerimento para a prefeitura, perguntando qual era o déficit de merendeiros e merendeiras na rede pública municipal. E eles disseram que era mais de 100. Colocaram lá o número, se eu não me engano era 138, e da resposta desse requerimento até o término do... como que chama? Conclusão. Até o término do prazo para eles poderem convocar as pessoas através do concurso que tinha sido feito, eles contrataram 2 pessoas. Olha. Eles convocaram 2 pessoas e deixaram por anos as merendeiras e merendeiros do ensino público municipal trabalhando sobrecarregados, porque estavam trabalhando com muito menos gente na cozinha. Então isso não impacta só o IPM, isso impacta também a qualidade dessas pessoas. Vereadora, e na construção das escolas, está tendo agora das creches também, está tudo terceirizando. Esse governo só terceiriza. Eita, governo para terceirizar. É que é muito mais fácil você terceirizar as coisas do só que com você isso, ter controle. A terceirização, como a colocou agora... Isso é lógico, isso eu tenho empresa, eu terceirizo porque é melhor. Sim, mas com essa terceirização, para-se de contratar professores... Vai ficar sempre o déficit no IPM, não é isso? Mas isso é um absurdo do cara que organiza, do cara que comanda o negócio. Se o cara é um gestor bom, não tem problema ser terceirizado, funcionário. Ele tem que fazer o negócio, a máquina andar. Terceirizado ou não, você está dando emprego, cara. Sim. E uma outra coisa, apesar de terem tirado esse dinheiro para colocar no IPM, o dinheiro que foi destinado para a Fundação do Livro, por mais que eu acho que a Fundação do Livro tenha que receber muito dinheiro, investimento, foi retirado do IPM. Do IPM. 500 mil.
Olha. Tirou do IPM para jogar na... Sim. Eita, então tem muita coisa. É uma caixa preta, se for mexer ali, ali tá. Porque o IPM ele serviu como um banco privado da prefeitura que tira ali dinheiro e coloca e não repõe, né? E não vai repondo. Né? E acho que é 25 milhões também que o prefeito deixou para comprar vacina. Quer dizer, nós não temos nem vacina produzindo para todo o estado, para todo o Brasil, ele vai guardar 25 milhões para comprar que vacina? Então, agora a gente está tendo toda essa questão... Não era melhor ter aplicado em hospital, em leito, isso, aquilo? Pois é, eu concordo muito com você, de que a gente tem algumas necessidades que são necessidades urgentes. E para além disso, para além de só a questão da vacinação, acho que é louvável separar dinheiro para vacina. Eu mesma sou a autora, né, da lei que autorizou a prefeitura a fazer a compra de vacinas. Parabéns. Não, a gente concorda com a compra, mas não adianta deixar o dinheiro separado. Mas tem que acontecer, né? E para além disso, antes mesmo de se ter, né, a destinação desse dinheiro, a gente precisa pensar nas outras coisas que estão faltando dentro do município também. E para além disso, voltou a subir. Ontem tinha caído, né, para 90% a taxa de ocupação de leitos. Hoje amanheceu com 92% de ocupação de leitos. Voltou a subir. A gente precisa pensar em como que a gente vai fazer para diminuir a contaminação do coronavírus. Vereadora, o que eu tenho reparado assim, ó, nós estamos numa pandemia, eu não nego a pandemia, comércio e pandemia tem que andar juntos os dois. Só que eu não vi nenhuma ação do prefeito fazer para combater a pandemia. Eu digo assim, tem a parte hoje das pessoas que moram nas comunidades. Quando começou, ele não poderia fazer um kit para ajudar ali a higienização, orientação, colocar mais pessoas na rua e já começar a fazer um trabalho de pós-pandemia. As pessoas que já tomou a vacina, já começam a fazer uma triagem. Vão precisar agora, futuramente também, de bastante psicólogo para atender. As pessoas ficam em casa, as pessoas idosas também. Então não está fazendo nenhum trabalho nem de começo, nem de meio, nem de fim. Ele está só enxugando gelo só. E o hospital de campanha? Ele fechou aqui os postos de saúde, né? Fechou aqui, a única obra que nós tínhamos ano passado, ele fechou, para fazer polo Covid. Um monte de prédio da prefeitura aí fechado. Agora fechou o posto central também ali, vai sobrecarregar também a UPA, do Sumarezinho. Fechou o posto central? Agora polo Covid também. Só para o Covid. Só para o Covid. Então são lá coisas... devia fechar direto, na minha opinião. Eu como higiene, como qualquer coisa, que lá não poderia nem funcionar. Eu queria saber a secretaria, o pessoal da higiene aí, não vai lá ver? Tá feio. Eu fiz uma matéria ano passado lá, que a descarga do banheiro lá, você vai dar descarga, tem que puxar uma cordinha. Totalmente derrubado o banheiro. Isso é coisa? Aí você vai numa empresa e pega na parte da vigilância um lugar desse aí multa a empresa. Enquanto a prefeitura não faz hoje de casa. Então é que eu falo assim, ó, da oposição são poucos, são 7 ou são 8 oposição na Câmara Municipal hoje? Acho que é 7. 7. E a maioria, tudo prefeito, a maioria. Então, temos que cobrar se amanhã ou mais tarde houver morte em escola por falta de alvará, o que acontece por falta de segurança, nos postos de saúde, tem que jogar a culpa também nesses vereadores que são a favor do prefeito, voltando tudo, um monte de coisa a favor. Então nós temos que fazer o quê? Sentar, analisar os projetos. E a gente sofre com um déficit na saúde que foi criado a longo prazo, né, gente? Não é de hoje que a gente sofre com problema de não é nessa gestão que está com problema. É muitos anos atrás vem com isso. E sabe o que chama atenção? No ano passado, a gente teve um aumento de investimento, sabe em qual área? Na área urbanística, por causa de obra diária. Com certeza. Um monte de obra. Se você andar diária. na Zona Sul, lá é impecável, é outra cidade. Então, assim, qual que é a prioridade de fato? Na minha visão é educação e saúde. E nisso, a gente vê, por exemplo, o Heitor Rigon, que é o bairro Heitor Rigon. Tem lá um lugar que um dia já foi uma unidade de saúde da família, já foi também um centro comunitário. Né? A famosa BAC. Está abandonado. Abandonado. Assustadora a situação ali. Outra coisa, bairro Cristo Redentor. Unidade de saúde funciona no meio período. Por acaso agora tem hora para as pessoas ficarem doentes? Tem hora para quebrar o pé? Tem hora para tudo isso? Eu queria saber se existe remédio para todo mundo, porque o prefeito falou que não falta remédio. Tocou num assunto que eu ia falar agora com a vereadora. Vereadora, nós temos acompanhado várias pessoas que mandam para o nosso programa aqui falta de remédio, medicação, o dipirona, paracetamol, que é o básico dos remédios, né? A falta disso. Vereadora, isso é o papel do vereador cobrar. Nós estamos com pouca oposição, né? A maioria é tudo do homem, né?
Mas, vereadora, essa falta de remédio, você tem pegado no pé do prefeito essa falta de remédio? A gente precisa pegar no pé do prefeito para falta de remédio. Infelizmente, gente, a atuação de um vereador, isso é muito frustrante para mim no dia a dia. Ela é muito pequena, a gente não tem a caneta na mão. Eu queria aqui poder falar para você, olha, amanhã eu vou assinar. Eu vou fazer a compra. Essa é a minha frustração, Duda, que a gente não tem esse poder, né? Sim, mas infelizmente, assim, eu faço as indicações porque eu ainda acredito um pouco no bem da humanidade e eu coloco ali as minhas indicações para o prefeito, para as secretarias que couberem, de todas as demandas que chegam para mim. Para eu conscientizar aquelas pessoas e para eu garantir que elas estão conscientes sim do que está acontecendo dentro do nosso município. Mas quando passa 1 mês, 2 meses que isso não é cumprido, isso me assusta. Com certeza. E sem contar também, vereador, nós estamos com bastante casos também. Eu moro lá no Ipiranga, ali na Vila Bertina, teve a segurança nos postos de saúde. Ali, esse tempo atrás, agora assaltaram, entraram lá a mão armada e roubaram o celular da paciente. E sem contar que uns dias antes, umas 3 semanas antes, o médico saiu, terminou o expediente dele, foi pegar o carro dentro do estacionamento do posto ali. Ele montou no carro, deu partida, aí no carro não saiu. Ele foi ver, roubaram a roda dentro do estabelecimento ali, do posto de saúde. Então é que eu falo assim, ó, nós estamos vendo muitos casos de agressão da guarda aí, fazendo papel de polícia. Enquanto que o principal papel da guarda é fiscalizar os patrimônios. Tem muito patrimônio sendo saqueado, roubado. Então, assim, Meladinho, eu não vejo como a GCM, existe terceirização de segurança, não é isso que é feito? E uma diminuição também da quantidade de segurança que a gente tem no município. Eu acompanho muito a questão da educação, né? E na visita das escolas, a gente viu que, assim, tem muitos diretores que eles são contra a retirada dos seguranças nas escolas. Eu não sei para quem está em casa, está assistindo, se vocês sabem, mas começaram a implementação, né, de câmeras nas escolas, essas câmeras de segurança, para justificar a retirada dos guardinhas dentro das escolas. Então tem escola que tem guardinha só um dia sim, um dia não, tem escola que não tem mais guardinha. E o que acontece com essas escolas? Entram nas escolas, pegam extintor de incêndio, fio, torneira. E a escola tem que arcar com todos esses custos. Com a verba da subvenção. Exatamente. Se tem ali para gastar, gasta. Se não tem, fica sem fazer. É complicado. Você vê as escolas abandonadas. E essa é uma demanda muito difícil, assim, porque conversando com vários diretores, a gente vê que eles não querem que esse processo aconteça. Que ter as câmeras é muito bom. Mas ter o guardinha ali também é fundamental. Um não exclui o outro. É segurança, você está mostrando visibilidade, que tem alguém olhando, não é só a câmera, não é? Mas voltando lá na saúde da Covid, eu vejo assim, a gente olha, o Brasil inteiro está errado, porque ninguém sabe o que fazer. Foi um negócio... Mas eu acho que, por exemplo, pegar Ribeirão, se fosse teste em maciço, a gente conseguiria reduzir tudo isso, porque você sabe onde está o foco da doença, onde está o contágio. Também. Você faria, vamos fechar o bairro da Vila Virgínia, testa todo mundo que mora ali, você consegue ir diminuindo, pelo que eu entendo, você vai isolando as pessoas. Já é uma ação que poderia ser feita, e o custo é baratíssimo. Isso funcionou em muitos países da testagem em massa. E seria uma ótima estratégia para a gente implementar aqui dentro do nosso município. Talvez isso acontecesse se a gente tivesse hoje menos pessoas na UTI. Talvez isso acontecesse se a gente tivesse que ter, por exemplo, até mesmo menos gasto com a Covid-19. Você estaria com o comércio funcionando, com tudo funcionando e testando as pessoas, poxa. É fácil você saber onde está o foco. Sim. Porque o foco é que traz a doença, é o contágio. Isso é importante, até mesmo para as pessoas se conscientizarem. É importante, gente, que as pessoas façam teste, até para elas saberem se elas já tiveram coronavírus ou não. Se ela tem, se ela não tem, Exatamente. Porque não é transmissível e isso nós vamos ter que viver o resto da vida com isso. A vacina está aí, legal, mas ela vai ter variações, ela vai ter isso e a gente vai diminuindo, mas o vírus não vai acabar. É o que eu vejo que diz que vai chegar a terceira onda agora. Falam que vai ser igual da gripe. Falam que é muito provável que isso aconteça. Ainda mais com esse mundo, né, de variantes que a gente vê surgindo do coronavírus. Eles dizem que esse vírus vai se montando e que muito provavelmente a gente vai ter que revacinar todas essas pessoas. A gente não conseguiu nem vacinar uma vez. Mas imagine segunda, terceira. Exato. Nós precisamos ver por que está errado. Porque
na época que começou da Coronavac, né, não sei o que, o senhor João Dória falou que ia vacinar o estado inteiro. Nós temos 45 milhões de pessoas no estado. Ele não conseguiu vacinar 10%. Onde está o problema? Pois é, e a gente se ele é dono do Butantan. Exatamente. E a gente sofre muitas coisas também. Até mesmo a não valorização da pesquisa do Brasil, da ciência no Brasil a longo prazo. Foram tantos os cortes que a gente teve que se mobilizar ao longo dos anos. Eu até brinco, no meu primeiro ano de faculdade, o meu computador ele tem vários adesivos, né? E aí no primeiro ano de faculdade tem um adesivo lá pelo reajuste das bolsas de pesquisa. Depois começou vários adesivos para ter bolsa de pesquisa, não ao corte das bolsas de pesquisa, e a situação foi progredindo a um nível que ficou horroroso para quem é um pesquisador dentro do Brasil. E a gente precisa de pesquisas que façam bem para... a pesquisa pública, né? Ela é muito importante por aquele mesmo motivo que eu falei no começo da live. É que a pesquisa pública ela é voltada para o bem público. Com certeza. Para as pessoas, para o bem-estar público. Devolve o cidadão o que você aprendeu lá para fazer. Porque, por exemplo, no Brasil, dentro da USP mesmo, a gente tem uma pesquisa que foi uma pesquisa privada que é icônica, que é para protetor solar para climas frios, ou seja, para lugar que neva. Quando no Brasil a gente vai se beneficiar disso? E ter pesquisas públicas... Quanto gastou nisso? Exatamente. E ter pesquisas públicas é importante porque a gente tem um retorno para a população. Então, defender a pesquisa, defender a FAPESP, defender a CAPES é muito importante para a nossa população. É o que você está falando. Você pega algumas universidades estaduais, está sucateada. Aí o cara investe dinheiro onde não tem. Tem prédio abandonado. Para que isso? Entendeu? Então não é destinado o dinheiro certo. Então o que está faltando é gestão de todo mundo. É prefeito, é reitor, é todo mundo. Não é o problema desde o começo do estado até chegar no município. Falta gestão, porque você vê que está tudo desorganizado. Ele fala uma coisa hoje, o governador, amanhã fala outra, o prefeito fala uma coisa, também fala outra também. E a USP hoje está numa vacina, está para sair uma vacina, né? E vetou aquilo lá para sair a vacina. Não é que vetou, o Butantan não entregou todos os documentos exigidos pela Anvisa. Então, como é que você quer que seja homologado um negócio que não tem os documentos? Então é a mesma coisa, vai dirigir o caminhão, mas você não tem carteira, como é que faz? Não é verdade, vereador? Com certeza. Vamos seguindo. Alô, pessoal. Alô, Ribeirão. Você está conectado no programa Voz da Cidade, Segue nossas páginas Voz da Cidade RP e a Folha Ribeirão. Nós estamos com a vereadora aqui, Duda Dalgo, né? Vereadora, uma coisa que me intriga, que eu sempre falo no programa. Vocês têm acompanhado como é que está sendo gasta essa verba que veio do governo federal? Do prefeito, como é que você está gastando? Ele já deixou alguma coisa para onde que foi, onde que não foi? Mandou pra cá? Ela é nova. Olha, né? O ano passado. É do ano passado. A gente ainda não aprovou as contas do prefeito do ano passado. A última aprovação de contas que a gente teve, que inclusive eu participei, foi a de 2018. Fazia muito tempo que a gente não tinha as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Fazia anos que não se tinha essas contas aprovadas. E as contas de 2018 foram aprovadas tanto pelo Tribunal quanto pela Câmara. Mas com ressalvas, né? Com a necessidade da gente criar, por exemplo, um organismo de controladoria interna dos gastos da prefeitura, com a necessidade, com vários apontamentos, por exemplo, na educação. Vou te falar uma coisa, o Ministério da Educação, ele exigia que a gente tivesse um plano municipal da educação até 2015. Até hoje a gente não tem. Aí você tem os gastos com a educação. Como você vai direcionar gastos sem nem ter um plano? Você não tem plano de educação. E a educação, nessa pandemia, economizou muito, né? A educação é a pasta que economizou, né? Sim, é a pasta que mais economizou. Eu sou da Comissão de Finanças, então eu acompanhei toda a prestação de contas, acompanhei também a prestação de contas da Secretaria da Fazenda. E, assim, a gente teve ali, né, a oportunidade de ver alguns gastos que foram feitos, alguns gastos que não foram feitos, onde diminuiu. Por exemplo, esse dado que eu trouxe hoje do aumento em investimento urbanístico. Para mim é um absurdo no meio de uma pandemia. Se ninguém pode sair, você vai usar um parque? É difícil, né? É duro de engolir. Então, não sei o que esperar ainda das contas de 2020. Vamos esperar também o tribunal analisar todas essas contas, mas estou muito ansiosa para ver como foi. Não, mas me diz um negócio. Você falou 2018, aí tem 2019 e 2020. Não foi aprovado. Ainda tem. Como é que fica isso? O cara foi reeleito, se não até aprovar, ele continua aí. Até o final do ano vai sair em 2019. Eu não consigo entender essas coisas, poxa.
E é que é muito documento para ver, né? É muito documento para ver, mas mesmo assim, a gente precisa que, por exemplo... A Secretaria da Fazenda tem que deixar isso pronto, pô. É balanço mensal. A falta de um organismo que faça justamente isso, que controle os gastos da prefeitura, uma controladoria, isso facilitaria muito o trabalho da prefeitura. Parece que querem criar uma controladoria, né? Sim, ela foi inclusa pela FADEP, né? Que é 2 anos, né? O cara assume em 2 anos. Cada 2 anos, né? Cada 2 anos. Sim. A proposta inicial era que fosse de 1 ano, né? Cada um ano trocasse. Mas aí eles acharam que era melhor deixar para 2 anos, até porque a pessoa cria um pouco de experiência, né? Vai ajustando o que fez do ano passado e termina um ano bem feito. Mas isso é uma coisa fundamental. E tomara que, assim, a reforma administrativa traga de fato isso. Mas o que a gente tem que entender é que essa reforma administrativa, por mais que ela tenha diversos bons pontos, assim como eu consegui negociar com a prefeitura, e até agradeço o pessoal da FADEP, o pessoal que eu consegui negociar com a respeito disso, da criação de um departamento de direitos humanos dentro da prefeitura. A criação de departamento de direitos humanos é algo fundamental dentro ali da Secretaria da Justiça, um órgão que pense nas pastas de mulheres, da pessoa com deficiência, da diversidade, da negritude. Isso é muito importante, ter políticas públicas sendo formuladas nisso dentro do município. Mas não é porque a gente teve esses ganhos que a gente pode passar uma reforma administrativa às pressas. Não é porque algo nos foi dado que a gente tem que aceitar com pressa. Poxa, você vai fazer a compra de um apartamento, por exemplo. Você vai analisar. Você vai visitar um único apartamento? Não. Você vai analisar a planta, local, como, tudo tem vista, né? Mas parece que esse governo eles faz tudo assim, né? Pelas coxas. Não é esse, é todos. E sim, mas o que pode barrar mais, para dificultar, para analisar melhor, quem que poderia ser? São os vereadores, não é isso? E ele está com a maioria, né? Então, fica difícil. Não fica difícil. Fácil. Vereadora, é difícil ser oposição nesse governo? É bastante complicado, na verdade. São muitas as pautas que a gente tem que formular, né, mobilizar, e a pandemia ela dificulta muito também disso. Porque quando você tem, por exemplo, o plenário ocupado por pessoas que estão ali interessadas naquele tema, isso pressiona os vereadores também a ouvirem mais, a olharem os outros lados. Mas com essa falta de mobilização popular por causa da pandemia, é muito fácil você votar sem ouvir as pessoas, né? Na sua sala de estar. Eu já vi lei complementar que se você perguntar para os vereadores que votaram, eles não sabem nem o que é. Vereadora, eu até falei para o Lino agora e para o Pedro, que eu vou, assim que voltar a parte presencial na Câmara Municipal, eu vou por gabinete por gabinete. Eu quero ir na oposição, nos caras que é a favor do prefeito, porque eu quero conhecer se o cara sabe. Eu até falei, tem vereador que não sabe nem cantar o hino nacional e nem o hino da cidade. É um absurdo. Chegar no vereador e falar assim, me canta aí o hino da cidade aí. A minha até. Não sabe. E fala, rapaz, onde tá isso? E sabe o que é complicado? É que assim, não é nem por falta de vontade assim dessas pessoas em debaterem esses temas. Mas é porque a pandemia, ela tirou da gente uma coisa que é muito boa, né? Que é o contato com a população. Sim. Isso melhora muito o trabalho legislativo. Sim. E eu, por exemplo, todas as vezes que tem um projeto, que é meu projeto que vai passar, mando mensagem para todo mundo, ligo nos gabinetes, converso com as pessoas a respeito daquilo, porque eu sei que é importante a gente estimular o debate. E eu sei que tem pessoas ali dentro que pensam muito diferente de mim. Mas é importante que que a oposição, né? Que o debate sempre se dê na política. Sim. Porque é o que você falou até no começo da live. O que a gente quer é o melhor para Ribeirão Preto. Com certeza. É coletivo, não é individual. É né? coletivo. É coletivo. E eu também sou muito aberta a ouvir todos os outros projetos. Não é porque eu sou oposição que eu tenho que ser uma oposição desqualificada, gente. A gente sabe reconhecer que tem projeto bom também do outro lado. Eu achei sensacional você vir. Quer dizer, eu falei, poxa, alguém está mostrando que está aberto a conversa, a diálogo, a mostrar o que faz. Porque todo mundo está aqui para mostrar o que faz, não é isso? E você é público. A vereadora... Quem não deve, não teme, né? Com certeza, vereador. Você tem feito um belo trabalho, assim, uma vereadora atuante que eu tenho acompanhado nas redes sociais. É muito importante que o vereador ele faça o trabalho de visita, onde tem que ir dos projetos, e posta nas redes sociais também isso aí, né? Que ajuda as pessoas a acompanhar. Eu esse ano vou pegar a linha dura com os vereadores. Vamos cobrar muita coisa. Para a cidade precisa andar. Igual tá as obras agora do prefeito. Ano passado está todo vapor, vereadora. Agora esse ano parou as obras. Por que parou? Tem reajuste. Acabou o dinheiro. Mas tem mais reajuste daqui e dali. Então tem que ser cobrado, porque tem a Avenida Dom Pedro. Está parada, vereadora. E os comércios está parado, porque tem comerciante que não tem como. Calça tudo arrebentada. Então isso atrapalha o comércio. Avenida Brasil. E agora não está preocupado. O prefeito não está preocupado.
Ele está preocupado o quê? Na reforma administrativa que ele quer fazer no DAERP. Por quê? Ele está visando o quê? Dinheiro para poder surrupiar. Então eu sou contra. Na minha opinião, acho que tem que deixar o DAERP como tal, o DAERP. Poderia melhorar a administração, né? E continuar do jeito que está, porque daqui a pouco vai sumir o DAERP. Vai sumir. E só uma coisa, eu acho importante me colocar aqui à disposição também. Podem me cobrar. É para bater na minha porta, para falar. Olha, vereador. A gente precisa fazer. Nós vamos cobrar. Sério, podem ir, podem me mandar as coisas. Pela sua atitude, eu garanto que nós vamos precisar cobrar. Vou mais elogiar você, porque é o que eu estou falando. Você é uma jovem que está aí destemida e mostrando o seu trabalho. 21 anos de idade. Tem vereador que está lá mais tempo, lá está quase já. Então, e aí você como uma jovem, uma política, está aí um currículo invejável para muitos velhos, vamos dizer assim, o que você imagina num país como o nosso? Porque quando era a minha geração, era assim, o jovem é o futuro desse país, hoje já não é mais isso. Olha, o que eu acho muito bonito na juventude, né, é que a juventude ela ainda luta com muita garra, né, com sangue nos olhos na luta por um país diferente, por um mundo novo. E é importante que, independente de quanto tempo passe, a gente continue tendo ainda essa esperança e essa força para lutar. Por isso que eu acredito muito na participação da juventude também dentro da política. Poxa, se você está em casa, você é jovem, as pessoas falam, você não tem idade para debater isso? Olha para essa pessoa e fala, eu tenho sim, porque eu sou tão cidadã quanto N outras pessoas, quanto todas as outras pessoas. E a gente tem que participar do debate político, porque hoje em dia no Brasil tudo se trata de uma decisão política. Sim. E por que você que está em casa vai se eximir de fazer parte dessa decisão política? Vai se eximir do debate? Não é só os jovens, né? Quantas pessoas vão à Câmara ou vão cobrar o vereador que ele votou? Ou lá sabe o que estão fazendo? Eles votam e não estão preocupados. Mas tem muito aquele embromeixo, né? A pessoa cobra o vereador, ele é cercado pelos assessores, não deixa chegar nada, é barreira. E se eu for na Câmara Municipal, eu quero ser recebido. E se falar, não, quer falar com o vereador, não quer falar com o assessor. Porque tem muito vereador que manda o assessor minar ele, fala que eu não tô. Tem muito isso aí. Eu vou muito na Câmara. Agora não dá, por causa da pandemia, né? E eu até invento o jeito das pessoas conseguirem entrar em contato comigo. Se vocês entrarem nas minhas redes sociais, vocês vão achar lá, né? Tem meus contatos. Não são os meus contatos, mas tem até um formulário que você pode preencher se você tiver alguma demanda. Você pode anexar foto, documento, o que você quiser. Se você tiver alguma demanda, alguma sugestão também de projeto de lei, pode mandar lá que a gente vai entrar em contato com você. Eu tenho muitos, viu, vereadora? Pode mandar. Eu tenho muita, assim, coisas que a gente gostaria para trazer aquilo que eu falei, a economia para Ribeirão Preto. É o que os jovens precisam trabalhar. Porque falar, precisa trabalhar, precisa experiência. E se eles não tiverem a primeira experiência, eles não têm trabalho. Igual eu falei, o poder de um vereador é muito pequeno dentro do município. Lógico. Eu não consigo prometer que eu vou fazer todas essas coisas, mas eu você vai brigar para fazer. Que eu vou brigar, que eu vou cobrar, que a gente vai sentar para discutir todos esses projetos. Então, cara, se você tem projeto, é mais do que aberta. Duas cabeças pensam melhor do que uma, então por que eu vou me isolar dentro de uma sala? Não tem lógica, né? Exato. Você é vereador, eu trabalho na área de consultoria, então é a mesma coisa. Eu tenho que fazer meus clientes funcionarem. Eles me cobram e eu tenho que dar resultado. É a mesma coisa com você. Vereadora, o nosso horário está quase estourando, mas tem o jogo dos pratos ainda. Viu? Nós vamos ver com quem ela vai jantar ou vai sentar. Pessoal, alô Ribeirão, alô região, é satisfação, prazer imenso poder entrar na tua casa, poder falar com você. Quero mandar um abraço para Yara, que é a minha amiga do coração. Abraço, Yara. Abraço, Yara. Yara, estão falando da app aqui, a Yara gosta disso. Eita, meu Deus do céu. Quero deixar um abraço a todos os Ribeirão Pretanos da região do estado de São Paulo. O nosso programa é internacional, sabia disso? Não sabia, é verdade. Internacional. Nós somos pequenos, mas nós somos grandes ao mesmo tempo, nós alcançamos longe, né? Tem muita participação também do povo de São Paulo, também lá, dos paulistas lá, né? Bastante pessoas do exterior. Dos Estados Unidos, esse dia ele mandou uma mensagem, falou que tá adorando o programa dos Estados Unidos. Isso eu não consegui entender o que ele falou. Não, vai ser produtor. Eu só não entendi, sabe aonde? Na Rússia, cara. Na Rússia, né? Eu não entendo, não compreendo. Até o alfabeto é diferente. Né? Com certeza, o chinês, né? Coreano. Nós damos um jeito, tem muito tradutor bom aí, né? Pessoal, agora vamos para aquele momento. Aquele momento, vereador, vamos limpar a mesa aqui, vamos distribuir os pratos aqui, ó. Pessoal, vamos agora, vereadora, mesa é lugar de relacionamento, não é isso? É isso. Você não sentaria na mesa com uma pessoa que você não tem afinidade. Concordo. Às vezes você está almoçando aqui, está jantando assim, de repente chega aquela pessoa que você
Chega eu. Chegando aquela pessoa que você não tem muita afinidade, aí de repente você tá ali almoçando ali, jantando, e chega aquela pessoa que você fala assim, poxa, essa pessoa... Fica difícil descer até a comida, né? Então, mesa é lugar de relacionamento, né, Lino? Com certeza. Eu não sentaria na mesa com uma pessoa que eu não tenho afinidade. A comida não desce, né? Você tem muito refrigerante aí. Come tenso, né? É tenso. Tá preparado, vereador? Preparado? Tô preparada. Você está no quadro, é um quadro que eu gosto, é polêmico, hein? Com quem você sentaria à mesa e com quem você não sentaria à mesa. Tá preparada, vereadora? Tô pronta. Vamos lá, vereador. O primeiro prato agora. Você pode escolher. Esse. Vamos lá, então. Vereadora, Nossa, cara, gente você boa. já caiu já pro estado, já. Você sentaria na mesa com o governador atual, João Dória? Olha, Dória, infelizmente não sentaria à mesa com você. A gente até debateu um pouco disso, não concordo com a gestão Dória. Eu acho que o Dória, ele se preocupa muito mais com o marketing que ele faz do que com a população. Pelo menos essa é a impressão que dá. Você não sentaria, então, na mesa com o atual governador, João Dória? Não sentaria à mesa com Dória. Olha aí, pessoal, tá vendo? Tá aqui, ó. Ela não sentaria na mesa com o governador atual, João Dória. Então, pra baixo da mesa. É isso aí, hein? Vereadora, agora o próximo prato agora, vereadora. Pode escolher. Querer esse daqui. Vamos lá, esse aqui. Eita, vereadora. Foi meio polêmico esse aqui. Eu sentei muito à mesa com ele. Foi meio polêmico esse aqui, porque hoje pro PT, o PT não vai considerar. Não sei como é que tá hoje a relação dele aí, entendeu? Você sentaria na mesa com o ex-ministro Antônio Palocci? Não sentaria à mesa com o Palocci. Não Por sentaria quê, à mesa vereador? com o Palocci também. Olha, o Palocci, apesar das pessoas acharem que ele ainda está dentro do PT, o Palocci não está no PT, não está mais filiado hoje. Eu acho que teve vários absurdos de desconfianças que aconteceram e eu não sentaria hoje à mesa com o Palocci. Você não sentaria na mesa, então, com o ex-ministro Antônio Palocci? Não sentaria. Com o ex-prefeito também, né? Não sentaria. Não. Então, pessoal, foi embora. Eita, meu Deus do céu, ele não tá esquentando aqui. Eita, meu Deus do céu. Galera, vamos pro próximo prato, vereadora. Pode escolher. É o da ponta. Eita. Quem é? Vereador, esse aqui é polêmico, hein? O Arthur Duval, daquele site Mamãe Falei. Não sentaria à mesa com a mamãe, falei também. Nossa, minha mesa tá pequena, né? Tô sentando com pouca gente. Vai sobrar você com Vai pessoas sobrar boas. só eu. Não, vou sentar com vocês. Por que né? você não sentaria, vereadora? Olha, infelizmente, eu acho que tem pessoas hoje que elas fazem política. Quem não ganha no argumento, ganha no grito. E Concordo eu acho com que você, Bruno. se trata desse caso. Quando a gente tem argumentação, quando a gente tem razão no que a gente tem, a gente não precisa Gritar, gritar, espernear. levantar, espernear. Então, assim, nem sei se ele tem alguma boa ideia dentro da cabeça dele, mas eu acho muito difícil de ouvir com tanta E tudo que gritaria. ele faz é complicado. Ele Então fala. você não sentaria na mesa com o Arthur Duval? Mamãe Não Falei, sentaria. não. Então, pessoal, tá aqui. Então, pra fora. Agora eu vou escolher esse daqui da ponta. Preparado, vereadora? Tô preparada, Tá preparado? Olha Quer tomar aí. água antes? Não, tô Ó, preparada, tô aqui preparada. tem 3 pratos ainda, pode ser coisa Será quente, que eu vou vereadora. sentar com alguém nessa mesa? Vamos ver, vamos Será ver, que hein? vai sobrar alguém? Será que Qual que tá vai, aí, ó? vereadora? Qual que vai? Vou querer esse. Esse aqui. Eita, meu Deus do céu. Também não. Eu acho que também não, hein? Vereadora, você sentaria à mesa com o atual senador Jorge Cajuru? Olha, eu tenho que pedir desculpa pro Jorge Cajuru, porque eu também não sentaria à mesa com o Cajuru. O Cajuru, apesar dele ter tentado, né, fazer um projeto pro Fundeb, eu, assim, infelizmente não concordo com algumas das proposições dele, até mesmo na discussão do Fundeb, preferia muito mais o Fundeb da professora Dorinha. Então, assim, tenho alguma familiaridade com algumas das pautas do Cajuru, mas não sentaria à mesa com ele. Mas você tem afinidade com ele? Não tenho. Não tem afinidade com o Cajuru? Um cara tão atuante, um cara tão assim. Mas é polêmico demais. Pessoal, então a vereadora Duda Dalgo não sentaria à mesa com o atual senador Jorge Cajuru. Então, vereadora, fica à vontade. Pode jogar aí. Só sobrou dois. Será que tem algum...
Aqui é polêmico o negócio, eu né? alguém que eu vou tentar Não, mas aí que tá. Eu tenho que fazer uma vistoria, com quem você sentaria, não sentaria. Vereadora, pode escolher o próximo prato. Isso aqui. Esse. Eita, meu Deus do céu. Peixe. Vixe, e agora? Vereadora, tá preparada? Tô pronta. Vereadora, você sentaria à mesa com o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro? Também não sentaria à mesa com o Bolsonaro. Você não botou ninguém que eu gosto de tanta gente. Ô, vereador, por quê? O presidente é um cara tão atuante, vereador. Olha, eu acredito que, assim, a atuação dele eu não vi onde, né? Porque, assim, de combate à Covid a gente não viu. Falo pra ele a mesma coisa que eu falei pro Mamãe Falei. É que quem tem argumento não precisa ganhar no grito. E para além disso, eu acho que assim, a gestão Bolsonaro ela foi muito problemática e não só por causa da pandemia. Antes mesmo da pandemia. E batia que era um governo que defendia a economia, mas que pouco fez pela economia também, né? Antes da pandemia não conseguiu aumentar o salário mínimo, rompeu, né, com uma linha de anos em que aumentava-se o salário mínimo todos os anos. Não conseguiu aumentar, não conseguiu fazer com que a indústria nacional retomasse o nível de crescimento normal. Então foram muitos os problemas. Mas você não acha, vereadora, que ele, não estou defendendo Bolsonaro, mas você não acha que ele foi um pouco minado pelo atual governador João Dória? Atrapalhou um pouco. Você viu que bateu um monte de frente assim, aquela guerra política para cima e para baixo. Olha, eu acho que ambos os lados perderam com aquela guerra política. Você não vê nada de bom? Não teve nada que você fala assim, olha, ele fez... Ele não. Vamos dizer assim, ele tem 24 ministros, se eu não me engano. Um ministro que fez alguma coisa que... Olha, bastante difícil alguém que salve dentro do governo Bolsonaro. O ministro da infraestrutura. Olha, poxa, o que a gente viu de grandes projetos para infraestrutura? E mesmo assim, você vê, por exemplo, esse governo ele é até construído de uma forma que é um pouco difícil de aceitar, né? Você tem até uma baixa representatividade dentro da própria estruturação. Dentre tantos ministros, quantas ministras foram escolhidas. Para além disso, se teve o corte a diversas pastas que prejudicam inclusive o dinheiro que a gente recebe aqui no município. Então, por exemplo, havia uma série, né, de governos, de sistemas nacionais que foram criados durante o governo Lula e Dilma, como o Cinepir, que ainda existe, como o Sinapom, que são o Cinepir, né, é de promoção da igualdade racial, o Sinapom para igualdade de gênero, né, voltado para as mulheres, e esses sistemas, eles direcionam dinheiro para o município. Esses são os dois que sobraram. A gente tinha muito mais sistemas que direcionavam para N pautas, como por exemplo... Então você é a favor da Lei Rouanet? Cara, a Lei Rouanet também é bastante complicada de... Não, eu estou falando assim no global, pelo que você vê, eu acompanhei muitas leis Rouanet e eu vi muita coisa errada nisso. Vamos dizer assim, eu não estou falando que ele foi... Eu vejo pessoas se aproveitando dela que não precisavam. Nós precisávamos ter projeto de pessoas pequenas para fazer isso, de cultura para pessoas que não tinham condições, prefeituras, alguma coisa. Eu vi pessoas que pegaram milhões que não precisavam. Olha, eu acho que é um mecanismo que precisa ser reformado e reformulado. É isso que eu estou falando. O que acontece? A ideia é uma boa ideia. Não, eu concordo com a ideia. Para a cultura. Só que a gente vê muitos problemas, muitos artistas que sofrem até mesmo aqui dentro da cidade. Você vê quem são as pessoas que conseguem os estímulos, até mesmo pelos editais de cultura que são promovidos pelo município, e não são os artistas que mais precisam. Então a gente precisa de mais regulamentação nessa área. Acho que é uma boa iniciativa, mas tem muitos problemas ainda que precisam ser solucionados. A solução não é acabar, melhorar. É você reduzir e fazer ela funcionar. Por exemplo, eu tenho uma filha que ela é produtora, ela é diretora, ela é escritora, é doutora em literatura, escreveu peça, filme, para fazer com o dinheiro dela. Ela não consegue a Lei Rouanet. Com certeza. E aí vem um cara que cobra milhões, um show e pega... Leva 10 milhões de reais. E falta também um auxílio para as próprias pessoas que são operadores da cultura, né? De como eles se inscrevem nisso. Porque tem muita gente que não sabe como acessar nem mesmo. É isso que eu estou falando. Teria mais facilidade para ter. Eu sou a favor da Lei Rouanet desse sentido, e não do jeito que estava sendo. Mas a lei hoje, a Rouanet, ela beneficiaria os artistas que estão em evidência. Os que estão começando, são poucos que foram beneficiados com isso. Porque né? eles não sabem acessar a lei. Mas é uma lei que ela é importante, é o que eu disse, ela
precisa de algumas alterações. E isso tem que ser feito também em conjunto com a classe cultural. Porque muitas vezes a gente cria um mecanismo na nossa cabeça, a maior parte das pessoas que foram responsáveis pela formulação da própria Lei Rouanet não são artistas. E isso é uma dificuldade, porque aí você cria uma legislação que é um tanto descolada do que aquela classe quer. E parou-se de ouvir, fez-se a lei teve uma boa aprovação dentro da sociedade, e parou-se de ouvir as pessoas que estão ali embaixo, como por exemplo a sua filha, de quais são as melhorias que a gente deveria fazer. A nossa legislação, ela não tem que ser uma legislação também que é de pedra, que é escrita em pedra. A gente pode alterar e a gente tem mecanismos para alterar e para melhorar todos esses sistemas. É que existe muita troca de favores para melhorar, né, doutor? Sim. E a gente precisa muito de estímulo à cultura mesmo, Com da certeza. defesa da cultura dentro do mundo. Qualquer tipo de cultura, leitura, teatro, música. Quantos músicos estão perdidos hoje por causa da pandemia? Não tem o que comer e não tem como trabalhar. Poderia ter uma ação do governo estadual, porque esse governo estadual não fez nada. O que veio foi federal. Então, tipo assim, ele injetou dinheiro. Aí você pega a Lei Rouanet aí, por exemplo, os famosos fizeram live e se sustentaram, porque tiveram patrocínio sobre isso. Tá? E o pequeno que toca de barzinho, como é que ele está fazendo? Tinha que ter o quê? Até para provar alguma coisa para ajudar nessa área, parece, né? Mas tá tarde, poderia já ter pensado nisso. O que falta é a organização, que os pequenos sofrem. Quem está hoje em evidência continua trabalhando, mas os pequenos que estão começando hoje não têm a oportunidade de acessar esse projeto, né? E, gente, assim, pelo amor de Deus, não estou falando aqui também que não houveram casos em que aconteceram. Não, entendi. Deve ter um caso ou outro. Nós temos que selecionar os casos, né, professor? Deve ter um caso ou outro que de fato aconteceu isso, que foi um artista pequeno que foi beneficiado, mas é muito menor. Com certeza, o índice a inclusão pequeno do artista pequeno hoje, no caso, ele é menor do que o que está lá já em evidência. O que está em evidência ali, tem uma empresa que ajuda ali, e tem muitos... patrocínio. Eu gosto muito, vereadora, eu até faço esforço para ajudar, até tinha um quadro no programa que eu trazia, as pessoas novas que estão começando na carreira artística, para ajudar a alavancar essas pessoas. Talento. Porque nós temos muito talento em Ribeirão Preto aqui enterrado, que talento precisa ser descoberto. Vai nas comunidades, tem cada pessoa, cada voz linda, e o que precisa o quê? Investimento na cultura. E uma coisa que juntou a Secretaria da Cultura fez uma junção com o turismo. E com o mesmo orçamento, né? Com o mesmo orçamento, com isso, englobou-se uma pasta e não se aumentou o orçamento. A Secretaria de Turismo já não era nada, porque não representava nada para o município, porque não vi, porque nem turismo comercial, que é o forte de Ribeirão, eles faziam. Gente, começo de 2019, eu me lembro como se fosse ontem, eles debatendo, 2019 e 2018, eles debatendo o orçamento da cultura para aquele ano dentro da Câmara. E eu vendo um artista fazendo uso ali da palavra, pedindo, pelo amor de Deus, para que não se reduzisse o orçamento da cultura. Não era nem para aumentar que ele estava pedindo, ele estava pedindo para não reduzir. Olha a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Muitos estão passando necessidade. Com certeza. E os espaços também de Ribeirão Preto que estão abandonados, igual o Teatro de Arena. Não é de hoje que o Teatro de Arena está abandonado. Reformaram um pedaço da boa parte. Aquilo lá que eu conheço, acho que desde 1980, qualquer coisa, está abandonado, não é? Esse poderia ser um espaço cultural. Um espaço cultural que abarcasse também esses pequenos artistas dentro do nosso município e que desse visibilidade para eles. Mas a gente vê, infelizmente, algumas ações que acabam sendo desestímulos para a formação de artistas dentro do nosso município. Para o jovem ir a caminho Você pensa, vereadora, em trabalhar em prol das pessoas novas, dos artistas novos, do talento, esse negócio, que precisa de uma pessoa que pega essa causa e trabalha em cima disso. O que falta hoje é o desempenho disso. Porque muitos começam e depois para. Encontra barreira, tem que bater para abrir o caminho. Com certeza. Inclusive, eu estou dentro da Comissão de Cultura, né, da Câmara. Atualmente, estou como vice-presidenta dessa comissão. A gente tem reunião amanhã. E a gente precisa, sim, debater cultura dentro do nosso município. E esse é um tema que as pessoas deixam de lado, como se ele fosse um tema que não importasse, mas que importa muito. E é importante trabalhar o tema da cultura, porque em Ribeirão Preto, nós temos uma cidade também que nós temos vários artistas. Então, isso ajuda. Hoje, esse pessoal que trabalha, os artistas hoje de rua, eles estão totalmente sem dinheiro, sem poder, prevento nenhum da prefeitura. Tira por conta mesmo, Lino, da Orquestra Sinfônica na nossa cidade.
Vê como é que está hoje, vereador. Faz um levantamento disso, como é que está hoje. Tem muitos músicos da orquestra que estão passando necessidade, não está recebendo, não sei como é que está hoje, mas faz um levantamento, vereador. Sim, Meladinho, as professoras, elas têm talento na mão e ela não consegue mandar para frente porque não tem para onde mandar. Você pega talento no esporte, tem característica para ginástica olímpica, não sei o que, você vai mandar esse menino de 11, 10 anos para onde? Nós não temos apoio de nada, é a mesma coisa. Tem criança que sabe desenhar bem, você vai mandar ele para onde? E assim, como que você descobre também esses talentos? E para além disso, uma valorização também do que a gente entende enquanto cultura e um debate do que a gente entende enquanto cultura. A cena do rap em Ribeirão Preto, ela é admirada por diversas outras cidades. Sim. É incrível o que essas pessoas conseguem fazer, assim, tem rima na ponta da língua. É impressionante isso. 2 segundos é o suficiente para essa pessoa o desafio que eles têm, aquilo ali, eu acho fabuloso, o raciocínio das pessoas. E aí pessoas. você vê o que aconteceu com Sangue na 7. Sangue na 7 era uma batalha de rap tradicional que acontecia na Praça 7 de Setembro. Tiraram de lá, né? Tiraram de lá. Foi acolhida pelo Cauim e agora, com a pandemia, nem sei como tá mais. Mas... E é lindo você ver aquela batalha assim, lindo. É algo improvisado assim na hora, assim, até bonito isso, né? E sai coisas. Porque eles aboliram muitas coisas. Porque o rap ele traz combate à polícia, apologia ao tráfico, crime, cinema. Não, mas tem uma ideologia que eles fazem lá que é diferente, é algo gostoso. É igual como tem o funk hoje. Tem um funk, não tem funk que eu não quero nem ouvir, mas tem funk que é bonito. E debatem a realidade, debatem a política, também debatem muitas coisas. A sobrevivência das pessoas, né? E, então, gente, assim, já vi rapper de Ribeirão Preto, a gente estava falando do improviso, eu acho que a vez que eu vi um improviso, que foi o improviso mais curioso da minha vida, foi quando eles estavam fazendo um tipo de batalha que se chama Campo Minado, no Sarau de Seminas, que acontecia às quintas-feiras na Praça 15. E aí o tema era Gêmeos Siameses. E eu vi saírem N rap sobre gêmeos siameses. Olha que lindo. Que não é uma coisa normal, né? Ela tem vários. Exatamente. Então, não é uma conversa diária, vamos dizer. Então, assim, independente de qual seja o tema mais maluco, que, assim, essas pessoas eles têm muito... são ligados criativo fazer isso. Vereadora, eu tá aqui uma pessoa que gosta de talento, de descobrir talento. O Lino também sabe que nós tínhamos um programa sobre isso também. Pode contar conosco, vereador. Nós estamos aqui para divulgar, para ajudar. Eu acho que é uma coisa que a cultura ajuda muito, né? Ando pelas comunidades. Esse dia um moleque mandou, um menino mandou para mim, ele cantando, Lino, funk. Que funk lindo! Ele contando a sobrevivência dele na comunidade. Ali falava de esgoto a céu aberto correndo, da irmãzinha brincando correndo, sem expectativa de crescer na vida, porque o município não está olhando para eles. Então você vê que ele conta a história dele dentro da música que estava compondo ali. Então é coisa linda. O que falta é isso, é incentivo. Vereadora, trabalhe sobre isso. Sei que você gosta desta causa. Pode contar conosco, né? Então, a vereadora Duda Dalgo, do PT, não sentaria à mesa com o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. Então, vereadora... Será que vai estar alguém na mesa? Vamos ver o último. O último prato. Ei! Meu Deus do céu. Será que esse vai sentar ou não vai, vereadora? Agora vai o último prato, vereador. Oh, meu Deus do céu. É uma pessoa bacana. É uma pessoa bacana. É uma pessoa que trabalha. Uma pessoa gestora, organizada. Entendeu? Você sentaria à mesa com o prefeito atual da nossa cidade, Duarte Nogueira? Nossa, isso é difícil, né? Coloca uma posição muito difícil, porque por vezes eu tenho que sentar à mesa com o Duarte Nogueira pra gente debater projetos. Exatamente. Mas se fosse na minha mesa assim, de casa, de jantar nesse ambiente, eu acho que até por uma questão de ideologia e das coisas que a gente pensa, dos nossos interesses, a gente acabaria não sentando na mesma mesa. Não sentaria na mesa? Não. Tem certeza, vereadora? Isso é opinião e eu concordo com você. Tem certas horas que você vai ter que sentar. Exatamente. Você não sabe a composição de uma mesa. Como eu já tive que sentar. Por vezes eu tenho que sentar à mesa. E, assim, agradeço até pela receptividade da prefeitura. Desde que eu assumi, eu tive uma abertura muito grande para me sentar com secretários, principalmente, para debater alguns projetos, alguns problemas que estavam acontecendo dentro da cidade. Mas se fosse no meu ambiente, eu ali dentro de casa, no meu jantarzinho, provavelmente eu não chamaria o Nogueira. Não sentaria, então? Não sentaria. Vereadora, é com você, vereadora, então.
Ixi, eu fiquei sozinha na mesa. Aí tem uma pessoa que eu quero colocar aqui, ó. Você sentaria com a ministra atual hoje, Damares? Não sentaria com a Damares também. Eu tô difícil de sentar, né? Acho melhor até ficar em pé aqui. Você é do contra, hein? Não, mas eu não concordo com muitas das políticas da Damares, principalmente no que concerne política de mulheres, que é uma das pastas dela, né? Eu acho que a gente teve diversos retrocessos e eu vi ela calada, não se mobilizando com relação a isso. O que aconteceu, por exemplo, com os programas de combate à violência doméstica, que tiveram uma redução enorme no seu financiamento a nível federal, e a gente viu o Ministério não se pronunciando a respeito disso, sendo conivente com essa situação. E tem aumentado muito agora nessa pandemia a violência contra as mulheres, né? Com certeza. Então, assim, a Damares também foi responsável por falar N absurdos, falas que eu acredito até mesmo que sejam bastante preconceituosas, que eu acho que nem cabe aqui reproduzir. Então, assim, não me sentaria à mesa com Damares. Não sentaria à mesa com Damares. É complicado. Agora me fala com quem sentaria à mesa. Me dá um nome, com quem você sentaria à mesa? Ué, com você. Ganhei o dia. Vereador, obrigado. Eu já tô vereador. até fora também. Eu vou até, olha, até Não, fiquei... sentaria com você também. Aí, ó, sentaria com nós. Aí, tá vendo? Vereadora. Mas brincadeiras à parte, viu, gente? Eu sei que é uma brincadeira da gente colocar, jogar aqui quem eu sentaria à mesa. Eu acho que no final do dia eu tô sempre muito aberta a negociações, a projetos. Então, independente se vocês concordam ou não com cada uma dessas pessoas ou com a ideologia delas, eu tô sempre muito aberta. E se alguma delas algum dia ver essa live, eu tô aberta ao diálogo, sempre. Tá. Uma pessoa, você sentaria com o ex-governador Márcio França? Nossa, não. Também não sentaria com ele. Gente, eu posso falar alguém que eu sentaria? Sentaria à mesa, por exemplo, com o Haddad, sentaria com a Joana Leal Garcia, sentaria com a Maria do Rosário. E Boulos? Sentaria com Boulos à mesa. Ué, até aqui ela tá expressando a opinião dela, ela tem o direito de sentar com quem que senta na mesa, ué, né? Sim. Pelo menos comigo ela vai sentar na mesa, pelo menos sentou na mesa, vai sentar na mesa comigo. Eu sou da opinião Mas... assim, que nem você falou, eu sentaria com todos, mesmo sendo Mas, meu adversário ou sendo contra. Para se trocar uma ideia ou a gente ajustar alguma coisa para o coletivo, como eu falei, eu não tenho nada contra ninguém. A pessoa a figura daquela pessoa. Eu acho que assim, ninguém é detentor de todo conhecimento. Todo mundo acha que tá certo sempre, né? Eu sempre estou errado. Mas a gente precisa ter humildade em conseguir receber as outras opiniões. Ter divergência, gente, divergência política, de opinião, desde gosto de picles, não gosto de picles, até as coisas mais simples, isso é muito natural e a gente tem que aprender a conviver com as diferenças também. E quando a gente não consegue conviver com essas diferenças, então a gente só tem intolerância. Vereador, eu concordo com você. Eu acho que no nosso Brasil o que falta hoje é as pessoas respeitar o direito das pessoas, quem gosta, quem não gosta. Eu acho que um pouco da nossa queda hoje no nosso Brasil, essa quebra-quebra aí, é de um governador brigar com o presidente da República, não respeitar o espaço dele e vira aquele negócio... A hierarquia do negócio. Que falta, sabe o que falta? É as pessoas respeitar o presidente da República, respeitar o governador, prefeito, e para que funcione bem os poderes, né? Para que funcione bem. Hoje temos aquele Arthur Duval lá, o deputado agora, que vai ser agora investigado, parece, né? Saiu agora à tarde, agora. Ah, é? Saiu Eu agora à não tarde. tive oportunidade de ler. É que, assim, eu tive diversas reuniões. Ele se tornou réu agora, se tornou réu. Nossa, muito complicado, né? Se tornou aquele Arthur Duval que foi preso, o deputado, se tornou réu agora. Então é que fala assim, são coisas que, infelizmente, que você vê lá do STF tá atacando os deputados, senador. Então você vê que é uma guerra de poderes. E quem perde com isso é a população que perde, né? E nós estamos, a vereadora luta muito pela causa feminista das mulheres. Ainda eu falei esses dias para trás para a professora Sueli, as mulheres vão dominar este mundo. Não adianta os homens querer achar, as mulheres vão dominar este mundo, as mulheres. É lindo. Elas sempre dominaram. Elas A gente não percebe. É que o homem Mas é sempre difícil, foi né? as mulheres que dominaram, elas sempre O tiveram homem é meio voz. durão assim, ele fica assim, mas ó, E pode se assim, acostumar, a né? competência da mulher é sempre maior do que do Numa homem. empresa hoje, a mulher está numa empresa de chefia lá, presidente da empresa. Em mandar embora uma pessoa, o homem já pega para mandar embora. Assina aqui. A mulher vai saber por quê. Ela é mais sensível, né? Não é isso. As mulheres são mais dedicadas ao que fazem. Sim, mas são mais sensíveis. Elas são mais comprometidas ao que fazem. Então isso é o que faz elas líderes do negócio.
E os machistas acham que não, que são eles que mandam, mas não é isso. Eu falo que hoje, as mulheres hoje têm mais coerência para administrar do que os homens, eu acho. Mas sempre foi. E elas administravam a casa. E temos exemplos disso, né? A gente vê até mesmo pelos dados de combate ao coronavírus, já que a gente falou sobre isso hoje. As mulheres que são chefes de Estado mandaram muito bem no combate ao coronavírus. Com certeza, teve mulheres que mandou assim... Tem aquela prefeita aqui de Bauru. De Bauru. Moldóia não guarda nem a pau, Dó. E é uma jovem que está na batalha, foi prefeita. Eu vi atrás uma entrevista dela, a mulher fala com firmeza e com propriedade mesmo. E o Dória morre de raiva. Olha, precisa dar umas 50 prefeitas no estado para ele ficar esperto. Nós vamos ter uma nova prefeita aqui. Vamos, quem sabe. Será um dia? Não, um dia não. Você é uma jovem brilhante que está aí para brigar uma vereadora, carreira. Eu acho assim que toda pessoa que trabalha para atender o povo reconhece o trabalho. Você está num caminho com apenas 21 anos de idade. Pelo seu currículo aqui, é um currículo bom. A cidade precisa mesmo de pessoas que entendam e conversem e falem a linguagem do povo. É o que falta hoje, de ouvir. A gestão que não ouve a população, que não caminha com a população, fica uma gestão engessada e não vai para frente, fica só enxugando gelo. Porque quando você ouve o povo, você tem uma direção. Tal bairro está com um problema lá, e vai lá e soluciona, atende, assenta, conversa. Existe uma pessoa, deu no que deu, aí deu problema aí, mas eu gostava que sentava e conversava com as pessoas. Aí isso foi Darcy Vera. Quantas vezes eu fui em várias comunidades sentado no chão, conversando com as pessoas? Eu não tenho nada contra a pessoa de ninguém, porque eu não posso julgar ninguém. Sim, mas... Só que assim, foi coisas feitas que onde ela entrou numa armadilha e ela acabou tropeçando. Em termos de gestão, com a população, assim, de conversar, assim, ela tinha uma facilidade. E Olino, eu vi, até tive com ela pessoalmente, assim, nas comunidades, a facilidade de conversar, falar a linguagem do povo. Muitas vezes, tem problema que só é resolvido quando o vereador, o prefeito, ele ouve a população, para ouvir. Então, esse governo atual, ele ouve muito pouco. Ele está errando muito por não ouvir a população. Pega os líderes dos bairros aí, os presidentes de bairro, da associação, para ouvir. Quem tem mais o bairro na mão ali são os presidentes da associação. Eles sabem o que precisa para o bairro, eles sabem o que necessita para o bairro. Precisa de roçar, tampar buraco em ruatório, ele tem tudo na mão. É só fazer o quê? É ligação, sentar com eles. Então, quando não tem esse contato com a população, fica engessado, vereadora. E ninguém é detentor de todo o conhecimento. Gente, isso não existe. Se alguém falar pra você, eu sou a pessoa mais sábia do mundo, você para de conversar com essa pessoa na hora que vai ser improdutivo. Né? Duvide. Porque, assim, uma pessoa que não se dispõe a ouvir as outras pessoas acaba tendo ideias muito limitadas, né? Você fica preso dentro da própria caixinha. Isso é muito difícil. Eu já mudei, por vezes, de opinião sobre diversos assuntos, melhorei muitos dos meus projetos com base em alternativas que foram propostas por munícipes, por N pessoas, até mesmo por outros vereadores. Então, assim, a gente tem que ter ouvidos para todas essas coisas, porque nem sempre porque a pessoa ela tem uma opinião diferente da sua, é que essa é uma opinião ruim. Eu acho que todo mundo cresce com isso. Todo mundo cresce também com a diferença. Ouvindo, né? Por isso que buscando conhecimento, ouvindo. Por isso que a gente precisa ter uma sociedade que seja uma sociedade plural e que todo mundo tenha voz. Poxa, eu admiro muito o programa de vocês por vocês fazerem isso, sabe? Dar voz para as mais diversas pessoas. Nós somos abertos a aqui. tudo, entendeu? O programa, essa é a visão do programa, é trazer as pessoas o conhecimento. Nós brigamos aqui. A partir da semana que vem, vamos estar na rua, mostrando que dá de errado, mato alto, buraco, denunciando aqui, que as pessoas precisam ser ouvidas. É que eu sempre falo assim, quando você senta, eu gosto muito de sentar, vereador, com pessoas idosas. Porque você senta ali, você sai dali, rico em conhecimento. Por isso que você faz eu vir aqui? Não é isso, Lino. Não, você é jovem, Lino. Porque você conversa com ela, você fica rico em conhecimento. Uma pessoa que eu gosto muito de sentar para conversar, assim, tomar um café, a professora Sueli Vilela. Olha, a mulher é rica em conhecimento, a mulher é uma Caxias, rica em conhecimento. Quando eu converso com ela, sai com a mente aberta. Então, são pessoas que têm a visão muito mais além do que nós. Então, é o que falta hoje, né? Ouvir e ser ouvido, né, vereadora? E as pessoas têm vivências diversas. Gente,
a gente não mora... uma pessoa não tem como ter a consciência de tudo que está acontecendo em todos os bairros da cidade, por exemplo. Então, seja você vereador ou prefeito, você ouvir as pessoas que moram ali naquela localidade, que vão ser afetadas por aqueles projetos, isso é fundamental. Porque você entende a realidade dessas pessoas. Eu vejo assim, né? Se o prefeito fosse capacitado sozinho, ele não precisaria de secretários. Exatamente. Para que você tem, não sei hoje, Ribeirão, quantos secretários tem? Mas é a base dele. Esse secretário deveria estar trazendo informação para trocar, para fazer, para a cidade andar. Que é o que eu vejo. E aí o município gasta esse dinheiro, rio de dinheiro em aluguel de imóveis que é abandonado, sucateado, onde, por exemplo, está lá na Morro de São Bento. Aquilo é uma vergonha, aquele prédio. Você vai lá, é Secretaria de Obras, é de Obras não, é de Obras lá, não. Lá do Planejamento agora. Planejamento. Francisco Junqueira. Agora voltou. Mas lá. Aquele prédio era um horror. Como é que você põe um pessoal para trabalhar num lugar que não tem condições de trabalho? Falta de gestão. É isso que eu estou falando. Quer dizer, o secretário não chega e não briga. Olha, eu pago 10 mil de aluguel. Vamos para um lugar melhor para pagar os mesmos 10. Existem lugares mais em conta e melhor. Com certeza. Vereadora. O que são os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares estão caindo aos pedaços. O Conselho Tutelar 1, que é aqui perto, o teto dele tem uma sala que está embolorada, está caindo as paredes, é um prédio alugado. É isso que eu não entendo, tem vereadora. terreno, tem prédio, e mantém o Conselho Tutelar, aquelas pessoas ali que estão trabalhando pela população. E você acha que ele está preocupado com esse prefeito? Não está preocupado. Infelizmente. O Lafayette 1000, onde é a Secretaria da Fazenda, aquele prédio é vergonhoso, poxa. Vereador, eu tenho visto ter vindo no Conselho Tutelar fiscalizado. Aí você vai para o vereador fiscalizar e fazer leis. Vereadora, você está de parabéns por andar em repartições que precisam ser ouvidas, porque o Conselho Tutelar ele tem feito um belo trabalho, mas está um pouco engessado por falta de equipamento, por falta de a parte principal. Esse tempo atrás, até um cara falou: Menadinho, eu tenho que levar papel higiênico de casa, porque ela não tem. Não tem. E assim, gente, as conselheiras tutelares e conselheiros tutelares, eles não foram vacinados, eles trabalharam durante todo o período da pandemia e hoje em dia, infelizmente, a gente vê casos gravíssimos no Conselho Tutelar. A Paula Tremura, que é conselheira tutelar, está internada, entubada, gente. É complicado, é terrível essa pandemia e aí a gente não sabe para que lado correr. Ninguém sabe o que fazer na realidade. Nós estamos na mão de Deus agora, porque do prefeito você espera o quê? Não é só ele, é todo mundo. Vereador, agora vamos chegar ao fim do programa, mas antes de acabar o programa eu quero saber qual que é a cor preferida da vereadora. Nossa, minha cor preferida, eu gosto muito de roxo. Roxo. Adoro uma cor bonita. roxo. Eu gosto do azul. É uma cor assim que o claro e o azul. Mas eu considero, é vinho, né? Mas é quase roxo, mas vereadora, aquele prato assim de comida assim que você olha assim, só de você lembrar da água na boca, aquele prato de comida assim especial. Nossa, um prato de comida especial. Eu adoro a torta de frango da minha mãe. É bom? Gente, minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, Sheila. Ô Sheila, faz pra me dar essa torta, Sheila. Nossa, fica muito bom. É Juro boa pra a torta? você, ela bota requeijão, milho, meu Deus do céu. Quase uma lasanha então de fica. forno. Nossa, muito boa. Vereadora, um doce. Qual que é aquele doce que você gosta assim, que não pode faltar quando acaba de almoçar ou jantar? Um doce assim, que tem costume de comer assim. Pão de mel. Pão de mel? Nossa, eu já gosto de pavê, de limão, pavê de maracujá, eu gosto de pavê. Vereadora, se você tivesse hoje na posição do prefeito Duarte Nogueira, tivesse uma caneta na mão, o que você mudaria na nossa cidade? Primeira coisa que eu mudaria, eu acho que a gente precisa repensar quais são todos os protocolos de atendimento ao Covid, pensar em um plano de enfrentamento ao Covid dentro do nosso município. Ser mais rápido, né? Ser mais rápido. Vereadora, não só ser mais rápido. Você pega os decretos que saem, você não consegue entender, eles são falhos, ele tem vários erros nos decretos. E até mesmo, você pensar, a gente tem N medidas de restrição dentro da cidade, mas a maior parte das pessoas não sabe quais são todas as medidas que a gente está tendo a cada momento, assim. Porque muda muito, não se prende, né? Aí a situação começa a apertar e restringe mais um pouco. Eu acompanho todos os decretos do Covid porque eu faço trabalho, como eu falei, eu vivo na fiscalização. É um pessoal que eu tenho dó por causa dos decretos. Eles têm que enfrentar um monte de coisa que eles são obrigados a cumprir e não tem como falar não.
E a fiscalização é muito pequena, né? Fora o pessoal que... 700 mil habitantes. Fora que o pessoal que está afastado por ser ameaçado, por ter várias coisas que eles precisaram se afastar, agressão. E aí, como é que faz? E aí o contingente fica pequeno, tem que trabalhar e não tem jeito. É o pessoal que eu vejo, quase todo dia, não tenho ido mais porque está fechado, mas era basicamente todo dia. É um pessoal que luta muito por Ribeirão. E a gente precisa, né, de uma atuação conjunta entre os mais diversos setores para que a gente Com consiga certeza. enfrentar essa pandemia. Só que, poxa, a população está ficando de lado nesse debate também. A gente precisa ouvir a população. Trazer, Exato. E também ter, assim... não só, muitas vezes a gente fala, beleza, agora o decreto tal, são essas restrições. Mas por que a gente tem essas restrições? O que está acontecendo? Quem está explicando isso para a população? Quem que é o comitê? Exatamente. Quem está explicando tudo isso para a população? Por que tudo isso está sendo feito? Sabe? Falta também uma questão de conscientização das pessoas. E o poder público é responsável por isso também. Com certeza. Ele tem que dar informação, não é só fazer o decreto no Diário Oficial. Então, se tivesse uma caneta na mão, você ia fazer agilidade nos serviços essenciais que precisa hoje na cidade. Organizar um plano de enfrentamento à Covid municipal. Eu sei que tem algumas iniciativas, mas as coisas elas são muito esparsas, né? Elas acabam ficando descoladas. Muito achei, né? É burocrático o negócio, né? Vereadora, um livro de cabeceira que você gosta? Nossa, um livro de cabeceira, essa é muito difícil. Eu gosto de muitos livros. Eu posso falar o último livro que eu li? Pode, ué. Eu vou escolher então o último livro que eu li. O último livro que eu li foi... um pequeno manual antirracista da Djamila Ribeiro. Muito bom. Muito bom. Ele é um livro curtinho, gente. Ele é mais ou menos desse tamanho. Ele é curtinho e ele fala muito sobre essa estrutura que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então ele traz muitas reflexões. Legal. Muitas. Vereadora, olhando para aquela câmera ali, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso povo de Ribeirão Preto, os nossos ribeirão pretanos, essa cidade linda e maravilhosa. É da terrinha também, né? Essa da terrinha maravilhosa que é Ribeirão Preto. Uma mensagem agora para as pessoas que estão em casa, agora nossos ouvintes. Pessoal, queria me colocar aqui à disposição. Acho que essa é a mensagem que eu tenho para passar assim para vocês. Se vocês quiserem conversar comigo, entrar em contato, eu estou mais do que aberta, mais do que disposta a conversar com cada um de vocês. Se vocês tiverem dúvidas também sobre algum projeto, requerimento que eu protocolei ou algum projeto que eu, enfim, estou formulando, vocês são mais do que convidados a participar desses processos. E para melhorar também a participação popular, eu tenho criado alguns laboratórios populares, que são grupos de mais ou menos umas 10, 20 pessoas cada um. Tem um laboratório de educação, de saúde, de mulheres, da criança e do adolescente. E se tiver um número de mais ou menos umas 5, 10 pessoas que queira formar um novo laboratório sobre qualquer tema, eu também estou à disposição. Eu criei esses espaços, né, para a gente debater os ambientes do mandato também, do que a gente pode fazer, quais vão ser as nossas atuações. E tem funcionado muito bem os laboratórios populares. Então, se vocês quiserem participar, é só me procurar nas minhas redes. Vereadora, muito obrigado por participar do nosso programa. Desde já agradeço. Está aberto as portas do programa para você, ao que você bem esperar. Fala, eu estou com uma coisa aqui nova aqui, vamos estar acompanhando. Eu acompanho desde quando você tomou posse do seu trabalho, tendo nas escolas, tendo fiscalizar, fazendo o papel do vereador mesmo. Você tem feito um papel atuante na educação ali também. E na parte do Conselho Tutelar também, ele tem que fiscalizar também. Esse é o papel do vereador, é fiscalizar. Vamos entrevistar outros vereadores também aí ao decorrer do tempo aí. Lino. Boa noite, Duda. Foi um prazer estar com você. É enorme a vontade de conhecer você, porque você é uma pessoa jovem, dinâmica e com vontade de sucesso. Isso é que nós precisamos num país como o nosso, grande, onde vamos buscar gente jovem para fazer a melhoria que todo mundo precisa. Parabéns, Duda. Vá em frente que você vai conseguir. Muito obrigada. Obrigado a você que acompanhou o programa Voz da Cidade, a Folha Ribeirão. Eu agradeço a atenção de todos vocês que estão ao vivo conosco aí. Eu fico muito feliz de poder colaborar e trazer para vocês aqui um pouquinho, vocês conhecerem da nossa vereadora Duda Hidalgo. Pode seguir as redes sociais, pode passar as redes sociais. @DudaHidalgo13 em todas as redes. É isso aí, pessoal. O programa Voz da Cidade, @a Voz da Cidade RP. E o A Folha Ribeirão. Muito obrigado para você que esteve conosco aqui. Obrigado, Ribeirão. Tchau para vocês e até a próxima. Boa noite.